um julgamento que aconteceu aqui na nossa cidade. Detalhe, hein? 16 anos após o crime. São dois irmãos. Uma história envolvendo 3 pessoas. Entre essas 3 pessoas, 2 irmãos que na época eram bem mais novos, evidentemente, e que na companhia de uma terceira pessoa, supostamente, teriam assassinado um homem aqui em Joinville. E aí, a justiça recebeu do delegado, que fazia a investigação, as informações sobre as diligências que haviam acontecido. No entanto, ontem teve o tribunal do júri e eles foram absolvidos. Os 2 irmãos absolvidos aqui na nossa cidade. Vamos acompanhar essa história. Em 2006, a suposta venda de uma arma de fogo pelo valor de R$120 teria sido a motivação do assassinato de Luiz Fernando Mu Gomes, morto com um tiro na cabeça. Naquele ano, a mãe e o irmão da vítima foram ouvidos na delegacia. Eles contaram que o Luiz Fernando teria sido assassinado por uma suposta vingança. Isso porque o irmão dele guardava em casa um revólver que não pertencia a ele, sendo vendido posteriormente. Segundo eles, a arma pertencia aos irmãos Edson e Emerson Bilica, que foram cobrar pelo armamento. A Polícia Civil iniciou uma investigação e ouviu testemunhas. Em 2012, 6 anos depois do assassinato, o delegado concluiu o inquérito, alegando não ser possível identificar a autoria do crime. Na manhã de hoje, os irmãos foram à júri popular. O Ministério Público, que já havia denunciado Edson Bilica e Emerson Bilica por homicídio, concluiu que não há provas suficientes para atribuir a eles a morte de Luiz Fernando. E desde então não houve mais nenhum reforço da prova, né? Não se encontrou mais testemunhas, não teve mais nada. E a gente está há 16 anos com uma prova realmente muito frágil, que o próprio delegado lá atrás já tinha dito que entendia que não era esclarecedora, né? E é por isso que hoje eu concordo com aquele posicionamento de 16 anos atrás do delegado e estou pedindo absolvição pela fragilidade da prova. Diante da ausência de provas, a defesa apostou na absolvição dos réus. Durante 6 anos transcorreu a investigação e durante esses 6 anos não se constatou absolutamente nenhuma, não se apurou nenhuma prova a respeito da autoria desse crime. Nenhuma testemunha apareceu, ninguém confirmou. Durante 6 anos foram procurados, né? E não existe prova para condená-los. Era o que a gente esperava. Realmente é um processo que se arrasta desde 2006, né? Tem muitos anos, não há provas, né? Existe ouvir falar, existem boatos e não é justo, né, nós condenarmos 2 pessoas, por mais que na época eu até acredito, porque eles têm outras passagens, eles eram pouco conhecidos naquela época e eu acredito que isso levou a ter essa denúncia mais pelo passado deles do que realmente pelos fatos. O Conselho de Sentença decidiu pela absolvição dos irmãos que respondiam à acusação pelo crime de homicídio. Entendeu-se que houve o crime, mas não houve provas para condenar Emerson e Edson pela morte de Luiz Fernando. É isso. Eles respondiam a esse processo. Na época que aconteceu esse crime, o irmão da vítima e a mãe da vítima foram até a delegacia e disseram que eles teriam matado o rapaz. A polícia começou a investigar, investigou tudo, mas não conseguiu encontrar nenhuma prova que pudesse conectá-los à cena do crime. Apenas aquelas fofocas, né? Ah, deve ter sido ele, foi o fulano. Sabe aquelas conversas do diz que me diz que na vizinhança? Só que aí a polícia não conseguiu colher nenhum depoimento dessa vizinhança. Ninguém que foi lá e afirmou que teriam sido eles. Não tinha prova, apenas aquele disse-me-disse. Então a justiça entendeu, através da própria análise da promotoria, que a conclusão por parte do delegado que existiu o crime, mas não tem provas contra eles. E aí então optou-se, evidentemente, em fazer uma reavaliação dessas provas, que na verdade eram apenas alguns relatórios que a justiça teve acesso por parte do depoimento dessas testemunhas
que, na verdade, depois descobriu que não foram testemunhas do crime, foram pessoas que procuraram a polícia para fazer uma denúncia contra, supostamente, os autores. E aí o Ministério Público, na época, denunciou os irmãos. Só que aí, agora, no caso ontem, eu estive lá no Fórum da Cidade, ontem, a promotoria, através do promotor Marcelo Neto, explicou para os jurados, olha, não existe aqui uma prova de que eles sejam os autores do crime. E aí, segura essa imagem para mim, obrigado. Olha lá, ó. Isso aí foi o delegado, na época, que assumiu a investigação em agosto de 2012. Já na época, 6 anos após o crime. Ele escreveu na conclusão, olha lá, ó. Apesar dos esforços empreendidos, não se obteve êxito na identificação da autoria do crime. Dessa forma, não há mais investigações a serem feitas à competência da delegacia no caso. Encaminho o presente inquérito, ou seja, encaminho para o Ministério Público o presente inquérito policial para fazer uma avaliação e tomar providência que o Ministério Público julgue pertinente. O Ministério Público julgou pertinente, então, a realização desse tribunal do júri para definir que eles são inocentes, dada a ausência de provas. Então, os irmãos aí, os dois, o Emerson e o Anderson, o Edson e o Emerson Bilica, não são responsáveis, entendeu-se a justiça, por ter cometido esse crime. Foram inocentados.